Olá, sou a professora Silvia Franco e nesse vídeo eu falarei sobre o teste de Kruskal-Wallis. O teste de Kruskal-Wallis é um teste baseado em classificação. Ele pode ser usado para verificar se existem diferenças estatisticamente significativas entre três ou mais grupos independentes. Ele é considerado a alternativa não paramétrica para o teste ANOVA One-Way, quando as amostras não atendem o pressuposto de normalidade. O teste de Kruskal-Wallis pressupõe algumas condições para o seu adequado uso. O primeiro pressuposto é que existam três ou mais amostras aleatórias. As amostras devem ser independentes entre si, ou seja, não deve existir relação entre as observações dos grupos ou entre os grupos. O terceiro pressuposto é que existam grupos categóricos independentes. O quarto e último pressuposto é que a escala de mensuração seja ordinal ou contínua, para que os dados possam ser ordenados e seja possível atribuir postos. Uma variável ordinal é uma variável qualitativa que possui uma ordem entre os valores. Exemplo, a escala de dor, leve, moderada ou intensa. Uma variável contínua é uma variável quantitativa que pode assumir infinitos valores numéricos dentro de um intervalo específico. Exemplo, tempo. Não é exigência que as amostras tenham o mesmo tamanho. No teste de Kruskal-Wallis, a hipótese nula informa que todas as populações possuem distribuições idênticas. Já a hipótese alternativa informa que pelo menos uma das populações possui distribuição diferente das demais. Seguindo o padrão do teste de Wilcoxon e do teste Woodman-Whitney, o teste de Kruskal-Wallis trabalha com postos e não com os dados coletados. Mas o que são postos? Postos são uma forma de você transformar a variável original. Creio que ficará mais fácil se eu mostrar um exemplo. Suponha que eu tenha os seguintes scores: 7, 3, 10 e 7. Vamos colocar os scores em ordem crescente. A seguir, transformamos os scores em postos. Os postos 2 e 3 estão associados a dois scores iguais, no caso 7. Porém, não tem como determinar a qual score 7 eu atribuo o posto 2. Portanto, a melhor solução é tirar uma média desses dois postos. Agora, atribuo a média aos postos empatados. Observe que os postos representam a posição relativa do score. Isso quer dizer que os postos comprimem as distâncias entre os scores. Utilizando o exemplo, percebemos que a distância entre o 3 e o 7 é de 4 pontos, e a distância entre o 7 e o 10 é de 3 pontos. Mas isso não interessa. Agora os scores possuem apenas a distância de uma unidade. Como os postos comprimem as distâncias entre os scores, o teste de Kruskal-Wallis é útil para amostras que não possuam distribuição normal, ou seja, amostras que possuam distribuição de dados assimétrica. O teste de Kruskal-Wallis também é útil quando existem outliers na amostra. Outliers são dados que se diferenciam muito dos outros dados da amostra, podendo distorcer os resultados. O teste de Kruskal-Wallis também é útil quando temos pequenas amostras, pois ele consegue identificar diferenças que em alguns momentos não são identificadas pelos testes paramétricos. A seguir, você aprenderá a emitir os relatórios e analisar os resultados de uma pesquisa utilizando o software estatístico Jamov. Suponha que você queira verificar se os setores de energia elétrica, administração de empresas e construção possuem o mesmo grau de endividamento em 2020 no Brasil. O grau de endividamento representa o quanto a empresa tomou de capital de terceiros. Se a empresa apresentar um elevado grau de endividamento, isso significa dizer que existe um elevado nível de despesas financeiras, o que prejudicará a rentabilidade da empresa. O grau de endividamento foi extraído da base de dados da Economática. Foram coletados dados de 29 empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Dentre essas empresas, destacam-se a CEMIG, CESP e Eletrobras. Foram coletados dados de 7 empresas de administração de empresas e empreendimentos. Dentre elas, destaca-se a Itaúsa. E, para finalizar,
foram coletados dados de 15 empresas de construção de edifícios residenciais. Dentre essas empresas, destacam-se a Cirela, Estec, Gafisa, Rossi e Tenda. Ao todo, são 51 empresas na amostra, e os dados se referem ao ano de 2020. Para os testes, utilizaremos um nível de confiança de 95%, e para verificar se rejeitamos ou não a hipótese nula, utilizaremos o método do valor P. O primeiro passo é inserir os dados no GMOV. Nas primeiras linhas, temos o grau de endividamento das empresas de energia elétrica. Na sequência, foram colocados os dados do grau de endividamento das empresas de administração e, por fim, o grau de endividamento das empresas de construção. Os grupos energia, administração e construção são grupos independentes, pois a empresa que está no grupo de energia não está nem no grupo de administração, nem no grupo de construção. O mesmo ocorre para as outras empresas. A primeira coluna informa o setor e a segunda coluna informa o grau de endividamento da empresa em 2020. O próximo passo é emitir o relatório para realizar o teste ANOVA, uma vez que a variável é quantitativa e temos 3 amostras independentes para analisar. Clique em Análises, ANOVA e escolha a opção ANOVA a um fator. Coloque a variável setor na caixa variável agrupada e a variável grau de endividamento na caixa variáveis dependentes. Do lado esquerdo da tela está marcado para realizar o teste Welch ANOVA. Esse teste é adequado para amostras que possuam variâncias heterogêneas. Porém, não sabemos se as amostras que estamos estudando possuem variâncias heterogêneas. Portanto, precisamos realizar o teste de Levene. Clique em Teste a homogeneidade de variâncias. De acordo com o teste de Levene, as variâncias são heterogêneas, dado que o valor P de 0,002 é menor que o nível de significância de 0,05. Portanto, realizaremos o teste de Welch ANOVA. O teste ANOVA informa que as médias são diferentes entre os grupos, pois o valor P de 0,019 é inferior ao nível de significância de 0,05. Antes de continuar com a análise dos resultados, é necessário verificar se as amostras possuem distribuição normal. Se as amostras não possuírem distribuição normal, não podemos utilizar o teste ANOVA One-Way. Clique em Teste a normalidade. O teste de Shapiro informa que a amostra de resíduos não possui distribuição normal, dado que o valor P, que é inferior a 0,001, é menor que o nível de significância de 0,05. Observe que fizemos o teste para verificar se a amostra de resíduos possuía distribuição normal. Porém, existe uma outra opção, realizar o teste de normalidade por amostra. Vamos fazer? Clique em Análises, Exploração e escolha a opção Estatística Descritiva. Coloque a variável setor na caixa Separar por e a variável grau de endividamento na caixa Variáveis. Clique em Estatísticas. Retire a marcação de omisso, média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo. Marque Shapiro-Wilk. A amostra do setor de administração possui distribuição normal, já que o valor P de 0,724 é superior ao nível de significância de 0,05. Entretanto, os setores de energia e construção não apresentam distribuição normal, pois o valor P é inferior ao nível de significância. O valor P nesses dois setores é menor que 0,001. Como para utilizar o teste ANOVA One-Way é necessário que todas as amostras possuam distribuição normal, concluímos que não é possível utilizar esse teste para analisar as amostras desta pesquisa. Portanto, utilizaremos o teste não paramétrico de Kusker-Wallis, que não exige esse pressuposto. Vale aqui uma observação. Se a variável estudada fosse uma variável qualitativa ordinal, não precisaríamos fazer o teste de normalidade. Usaríamos direto o teste de Kusker-Wallis. Para realizar o teste de Kusker-Wallis é necessário emitir o relatório. Clique em Análises, ANOVA e escolha a opção ANOVA a um fator Kusker-Wallis. Coloque a variável setor na caixa variável agrupada e a variável grau de endividamento na caixa variáveis dependentes. O valor P é 0,011
e esse valor é inferior ao nível de significância de 0,05. Portanto, concluímos que existe uma diferença estatisticamente significativa no grau de endividamento dos setores analisados. Para sabermos detalhes sobre essa diferença, é necessário realizar o teste de comparações múltiplas. O Jamov oferece somente uma opção, as comparações múltiplas DSCF. Clique nessa opção. O teste informa que existe uma diferença estatisticamente significativa entre o grau de endividamento do setor de energia e o grau de endividamento do setor de administração. O valor P é 0,008 e esse valor é inferior ao nível de significância de 0,05. O teste também informa que não existe diferença no grau de endividamento quando se compara o setor de energia e o setor de construção. O valor P é 0,292 e esse valor é superior ao nível de significância de 0,05, o que faz com que não rejeitemos a hipótese nula. Portanto, as distribuições dos dois setores são idênticas. O mesmo acontece quando se comparam os setores de administração e construção, dado que o valor P é igual a 0,393. O próximo passo é verificar qual setor teve maior grau de endividamento. Para isso, podemos analisar os resultados das estatísticas descritivas. Clique em Análises, Exploração e escolha a opção Estatística Descritiva. Coloque a variável setor na caixa Separar por e a variável grau de endividamento na caixa Variáveis. Desmarque omisso, média, desvio padrão, mínimo e máximo. Marque pontos de corte para 4 grupos iguais. Analisando os resultados, podemos concluir que o grau de endividamento do setor de energia é maior que o grau de endividamento do setor de administração. Apesar de o grau de endividamento do setor de construção ser maior que o grau de endividamento do setor de administração, o teste informa que essa diferença não é estatisticamente significativa. Esse vídeo ensinou a você como realizar o teste de Kruskal-Wallis. Até mais!